exatamente. A mesma coisa foi com a história do Lázaro, que a gente tinha falado no começo. Porque o que estava sendo comentado é que ele estava vivendo do mato, vivendo da terra e fugindo da polícia. Basicamente o Rambo brasileiro, que era o Rambo 1, fugindo da polícia e vivendo da terra. Bom, qualquer um da minha área que realmente sabe o que está acontecendo vai saber que, primeiro, para viver da terra, só da terra é muito complicado. Você não vai ter garantia. Segundo, se você tem que viver na terra e ainda cobrir o seu rastro de tudo que você está fazendo e fugir da polícia, você aumenta uma outra carga muito maior. Você não tem tempo, você não tem... Você basicamente está falando de uma experiência que um boina verde de alguma força especial na guerra do Vietnã, por exemplo, fugir do Rambo mesmo, por exemplo, fugir do campo prisioneiro vietnamita lá. Ficar pensando 5 passos à frente. Então, para quem está fugindo, você vai pescar ali um peixe, uma coisa, fazer uma fogueira, é tudo muito, sabe, parecia que está vivendo da terra. Eu falei, se esse cara está fazendo isso mesmo, vivendo da terra e fugindo da polícia, filho, tiro meu chapéu para ele. Ele pode ser um vagabundo, bandido, maldito, mas tem a manha demais disso. Só que eu falei assim, eu não acredito que ele seja esse cara. No caso, se não, for, né? Tiro o chapéu, mas não acredito que ele seja esse. Depois a gente viu, né, que realmente ele não estava fugindo do cerco, ele estava fugindo dentro de uma área onde ele tinha apoio de fazendeiros, onde ele tinha refeição, onde ele trocava de roupa, onde ele tinha acesso às casas que ele assaltou, ele pegou utensílios, objetos, facão, roupa, alguma coisa. Então, assim, ele não estava vivendo da terra, ele tinha acesso a meios modernos. Vivendo de outras pessoas, né? Exatamente, vivendo de outras pessoas. Então, logo de cara, mas eu vi muito em grupo de WhatsApp, a galera encher a bola dele e tudo. E aí você tenta explicar que não é, parece que você é um cara chato. Não, você tem que fazer, o cara tem a manha, tem que ensinar pra polícia. Não é assim a realidade, galera. Vocês não sabem o que é a realidade, não é assim. Não é desse jeito que funciona. E depois, quando pegaram ele, eu vi que eu tinha razão. Aí eu fui lá e esfreguei ela. Tá vendo? Falei. Se ele fosse treinado por você, esse outro história. Que bom que não foi, senão você vai ver. Aí eu tinha acabado, eu tinha acabado com ele no treinamento, ele ia ter que pedir pra sair. Pede pra sair! E assim, mas a gente falou dos programas, assim. Né, querendo ou não, tem essas referências. Tem um que você diria assim, tem alguns. Ó, Largados e Pelados é legal para ilustrar uma situação de milhares de anos atrás, em que a maioria desses episódios ocorreu na selva ou na savana africana, e é muito próximo do que o ser humano estava exposto ali de fato. Passou, né? Só que tem que entender o seguinte, essas pessoas que viviam lá, vivem ainda dessa situação, nasceram e criaram ali. Essas pessoas são tiradas da cidade para viver aquele conflito. Então, hoje em dia, do ponto de vista da realidade, eu nunca, como profissional da área, eu nunca consegui imaginar uma situação em que você ia estar pelado com uma bolsa, um facão e uma gostosa do seu lado pelada também contigo no meio do mato. A menos que fosse sua namorada, se estivesse no campo de nudista e assim, eu não consigo pensar, nem que seja de bermuda e ela de biquíni, quem que vai estar pelado no meio, né? A proposta é boa, mas já se torna também um irreal. De qualquer coisa, você tem que tirar a roupa das pessoas para poder chamar a atenção, é apelativo, né? Não tem isso numa situação de sobrevivência mesmo, contemporânea, atual. Eles forçam um caminho, mas tem pelo menos uma ideia. Mas e as pessoas têm que ter ali, eu acredito que em algum momento deve haver alguma interferência da produção, em algum momento. Não, mais do que o que a gente vê, às vezes leva ali uma barreira de chocolate, eu acredito que pode rolar isso, sabe? Mas não acho que seja algo que tire o demérito, que seja um demérito, que tire o mérito do programa, porque as pessoas estão... Velho, eu tive alguns alunos no começo do ano que, Largados e Pelados, abriram inscrição no Brasil, um monte de gente fez inscrição, inclusive eles me procuraram para o programa, não estava afim, por outras questões, depois eu explico. Mas esses alunos vieram fazer o treinamento falando, a gente se inscreveu no programa e eu quero. Pegaram 3 dias de chuva só, aqui na Serra do Cipó, com roupa e um mínimo de preparo.
Um deles gravou um vídeo à noite, de madrugada, na beirada da fogueira, com um pau torando de água lá fora. E ele falou assim, estamos aqui, ó, o fogo lutando aqui, com a roupa úmida. Eu falei assim, você está querendo ir para Largados e Pelados, né? Vem aqui primeiro, vestido, para você ver como é que é. Depois você encara aí para fazer isso aqui pelado. É sofrimento, cara. É sofrimento. Não é legal. Não é uma coisa que você vai... É legal quando você está vendo a TV comendo pizza com a luz acesa no seu sofá, depois terminou o programa, você desliga e passa, vai ver o filme. Não. Um conforto. Lá não tem, você desliga a câmera, não continua a miséria, sofrimento. Isso é a realidade do mato, assim, se você está numa situação de sobrevivência. Não é legal. O Alone, que o meu amigo Dave McIntyre participou e ganhou, inclusive, a segunda edição, né? Foi na ilha de Vancouver, no Canadá. Ele ficou 66 dias com 10 itens que ele escolheu. Ele vinha de um momento emocional muito difícil, as coisas que ele passou, então eu tiro o chapéu para ele, porque eu sei, depois conversando com ele sobre os bastidores, esse programa é de fato daquele jeito. O Ed Stafford é bem legal, algumas coisas, não aquele de competição que ele sai. Que vira meio que um reality, assim. Esse é mais babaca, eu detesto esse tipo de competição, porque no mato, se a gente tivesse... O mato é unidade, a gente vai trabalhar juntos como um clã, como um bando, bem de todos, que aí a gente aumenta a nossa chance. Se a gente tiver esse bando que um ficar tentando puxar o tapete do outro, todo mundo morre no final da história. Então eu não acho legal esse tipo de programa que... Sabe que... Reforça essa ideia, né? Ed Stafford contra todos, o homem contra a natureza é Man vs. Wild, lá do Bear Grylls, que já, enfim. Mas os outros programas dele, que ele vai para o lugar peladão e tem que ficar lá se virando, é legal, mostra bastante esse sofrimento. Tinha aquele outro cara, Les Strode, que fazia também Survivor Man, é um dos primeiros, assim, era legal, porque era bem... Mas é um programa estático, o cara não vai se deslocar muito, porque ele tem que dar conta de abrigo, água, fogo, e ele leva tempo e desgaste, então... tudo isso gira em torno de abrigo, água, fogo. Cara, tem um programa assim de bushcraft? Tem. Na Discovery tem um com o Matt Graham, que é um cara do Arizona. Ele é da Califórnia, tem aquele jeitão meio de hippie da Califórnia. E tem um estilo de vida bem... tipo o Cody Landin, que é do Arizona. Ele apresenta um programa sobre bushcraft, técnicas de construção, vocês devem ter visto. As pessoas têm que fazer abrigos e cada um faz de um jeito e tal. Isso são técnicas de bushcraft. Você tem... Bushcraft está diluído em vários desses programas. Largado e Pelados tem praticamente... Só que é o seguinte...